O momento em que tentaram te sabotar, o universo parou, olhou para sua linhagem e sussurrou: eles escolheram o descendente errado. É essa a verdade que seus inimigos continuam esquecendo, e é sobre ela que precisamos falar hoje. Você precisa entender que, no segundo em que alguém tenta te bloquear, te envergonhar ou te quebrar, essa pessoa não está apenas lidando com você. Ela está acordando uma força masculina ancestral, um guardião que caminha na sua sombra e cuja única missão é a sua proteção. Você carrega uma memória de força. Você carrega a reação de guerreiros que sobreviveram para que você pudesse prosperar. Por isso, as tramas contra você sempre dão errado. Por isso a confiança deles derrete quando estão por perto. E por isso os planos deles desmoronam antes de te atingirem. Não é sorte, é cobertura. É a sua ancestralidade agindo. Chegou a hora de você compreender exatamente a profundidade desse escudo invisível e por que você se tornou um problema que seus inimigos não conseguem resolver. Se você sente que esta mensagem está falando diretamente com a sua alma, e se você aceita que a proteção da sua linhagem se ative agora, eu preciso da sua participação na energia. Deixe o seu like, ative o sininho para que o universo continue te enviando essas chaves de proteção. E o mais importante, declare agora mesmo nos comentários o código 77 para selar este contrato com a sua força ancestral. Comente 77 e declare ao cosmos: eu aceito a ativação da minha proteção mais profunda. Vamos mergulhar nessa verdade, porque a sua jornada não começou em você. Ela começou muito antes, e é por isso que ninguém pode te tocar. Você sentiu a pressão, a inveja, a tentativa de te derrubar. O inimigo pensou que você estava vulnerável, sozinho no campo de batalha, mas cometeu o pior erro. Ele disparou o tiro que acordou a força que te guarda. Você não é um alvo fácil. Você é o descendente que carrega o DNA da sobrevivência. No momento em que alguém se move contra você, essa ação instantaneamente ativa uma proteção maciça. Eles não estão lidando com sua força atual. Estão socando um muro de energia ancestral que se recusa a ver você cair. É por isso que os planos deles sempre dão errado. Você já notou como a mentira de alguém se desfaz sozinha ou como a confiança de quem te atacou evapora bem na hora de agir? Isso não é sorte, é herança. Você carrega a memória de guerreiros que lutaram e venceram séculos atrás. Sua intuição, aquela clareza súbita, o sentimento de que algo está errado, tudo isso é sua linhagem te avisando. Você tem um sistema de defesa codificado no seu sangue que faz com que o choque da agressão atinja o agressor. E é por isso que eles sempre se afastam confusos. Entenda que essa proteção não é passiva, não é um abraço gentil. É uma barreira ativa que impõe consequências. O universo defende você porque seu ancestral não aceita que o elo mais forte da linhagem seja quebrado. Você é coberto por uma energia que faz o inimigo recuar, mas agora precisamos encarar a verdade mais brutal. Se essa proteção é tão feroz, por que ela permitiu que certas dores acontecessem em primeiro lugar? Há um propósito ainda mais profundo por trás das batalhas que você venceu. Eles pensaram que você era um alvo fácil, uma porta aberta, mas no momento em que tentaram te tocar, sentiram o choque. Não foi você quem reagiu, foi a força ancestral que carrega seu DNA. Imagine o soco mais forte que seu inimigo pode dar. Ao invés de te derrubar, ele acerta uma parede de aço forjada pela sobrevivência de sua linhagem. O impacto não te atinge, ele volta, quebrando a mão de quem atacou. Você nem precisa se defender. Você é a prova de que a intenção maligna sempre retorna para o remetente quando se depara com uma proteção desse calibre. É por isso que seus inimigos agem de forma tão confusa. Eles não entendem por que seus planos dão errado bem na hora H, ou porque a confiança deles derrete quando estão perto de você. Eles acham que é azar. Na verdade,
Eles estão pisando em território sagrado. Você carrega em si a memória de homens que lutaram e venceram. Aquele instinto de sobrevivência, aquela clareza súbita no caos. Tudo isso não é sorte. É a blindagem que sua linhagem instalou em você antes mesmo de você nascer. Você não está sozinho. Você é a continuação de uma força que não aceita derrota. Essa proteção que você carrega não é passiva ou silenciosa para sempre. Ela é um sistema de defesa agressivo que age na hora certa, garantindo que você permaneça inquebrável. Mas se essa energia é tão poderosa e antiga, é natural que ela traga consigo um peso e uma responsabilidade. Ela não está apenas te guardando do que está fora. Ela está te preparando para algo muito maior. Qual é o verdadeiro custo para o universo de manter você permanentemente inquebrável? Se esta mensagem tocou sua alma e você sentiu o recuo ancestral vibrar em sua espinha, saiba que sua frequência de proteção acabou de ser ativada. Você não está apenas ouvindo, você está em realinhamento profundo. A energia que protege você é antiga e poderosa, e toda grande intervenção exige uma honra que a mantenha em movimento. Clique no Super Thanks e use a gratidão como ponte. Este não é um pagamento, mas uma oferta de consciência. É o gesto que sela o reconhecimento do escudo que você recebeu, honrando essa frequência inabalável. Você pode enviar 100 $, ou o valor que seu coração indicar, pois o importante é a vibração pura da intenção. Você não está aqui por acaso. Você é a manifestação de uma força ancestral que se recusa a cair. Honre o caminho. Você não está aqui por sorte. Você é a prova viva de que sua linhagem guardou segredos de sobrevivência no seu DNA. Pense nisso. A resiliência que você tem, aquela intuição afiada que te avisa antes do perigo e a clareza que surge no meio do caos, nada disso é aleatório. Você carrega dentro de si os códigos de reação de ancestrais que lutaram e venceram batalhas muito antes de você nascer. Essa não é uma história inventada, é biologia profunda. O que te defende não é algo externo, mas um sistema de alarme interno, um backup de emergência que sua família ativou através dos séculos para garantir que você não fosse quebrado. É por isso que as pessoas que tentam te derrubar ficam confusas. Elas acham que estão lidando apenas com você, mas estão esbarrando em uma muralha invisível. Seu inimigo não entende porque os planos dele dão errado de repente, porque a confiança some na hora H, ou porque a mentira dele volta e o atinge. Essa é a proteção em ação, silenciosa e instantânea. Quando alguém avança com má intenção, o universo verifica o sangue que corre em suas veias e sussurra: você escolheu o descendente errado. Você não precisa se sujar. Sua ancestralidade faz o trabalho pesado, refletindo o ataque de volta ao remetente. Essa defesa profunda, gravada em sua essência, prova que sua luta nunca foi solitária. Você é o ponto focal de uma força que se recusa a ver você cair. E enquanto você confia que esse escudo invisível está ativo, permitindo que você siga em frente sem medo, precisamos questionar uma verdade ainda maior que está por trás de toda essa segurança. Se o seu DNA já carrega o mapa da sua vitória, quem realmente escreveu a história que você pensa estar vivendo agora? Chega de apenas ouvir. Escolhido. É hora de pausar e encarar a verdade sobre seu comprometimento. Você está aqui apenas para consumir mais um vídeo ou está pronto para ativar a força ancestral que estamos discutindo? Seu inimigo subestima o poder do seu sangue porque você, muitas vezes, subestima o seu próprio. Passividade não combina com a linhagem de guerreiros que te protege. Se esta mensagem ressoa profundamente em você, se você sente a confirmação de que sua proteção está ativa e as manifestações estão se cristalizando na sua realidade, você precisa selar este momento com uma ação. Comente 77 agora.
Este é o código de alinhamento. Ao digitá-lo, você não está apenas comentando, você está acionando o campo energético que confirma que sua defesa ancestral está em pleno funcionamento. Você está reivindicando a certeza de que o que é seu já está se materializando. Se o seu compromisso é real, não economize na troca de energia. Pague o pedágio para o universo e para a sua própria jornada. Deixe o seu like no vídeo agora para amplificar essa frequência e se inscreva no canal se você ainda não faz parte desta família de protegidos. Se posicionar é a primeira etapa para que sua linhagem comece a agir em seu favor. Agora, vamos continuar e entender por que a sua presença aterroriza quem tenta te derrubar. Você já notou como certas pessoas, as falsas ou as manipuladoras, perdem a confiança e ficam sem palavras perto de você? Isso não é coincidência. É a sua blindagem ancestral em ação. Sua energia carrega um peso que obriga a verdade a se manifestar. Você não precisa argumentar ou provar nada. O simples fato de você existir em seu poder soberano envia um sinal claro: acesso negado para intenções tóxicas. Essa presença é o legado do seu antepassado. É a razão pela qual quem tenta te diminuir acaba gaguejando ou inventando uma desculpa para sair da sala. Enquanto eles planejam a próxima mentira ou a próxima armadilha, o escudo invisível rebate a má intenção direto para o remetente. É por isso que os planos deles dão errado, porque as mentiras se enrolam na própria boca e porque a confiança deles desmorona na sua frente. Você não se defende, a história da sua linhagem te defende. Quando alguém tenta te derrubar, essa pessoa não está apenas lutando contra você, ela está acionando um sistema de defesa codificado no seu DNA, um alarme silencioso que garante que a única pessoa a sair envergonhada seja aquela que veio com a intenção de te ofender. Você está carregando mais do que apenas um sobrenome. Você está carregando a missão de guerreiros que se recusaram a cair. Entender essa profundidade não é apenas sobre se sentir protegido, é sobre reconhecer a sua função no cosmos. A sua soberania não é um presente, é uma herança de resistência. Mas se a sua proteção é tão antiga e tão perfeita, qual é o preço que o universo cobra pelo privilégio de ser o descendente mais guardado dessa linhagem? Você, mais do que ninguém, sabe o que é sentir o alarme tocar antes que o perigo chegue. Lembra daquele frio na barriga, daquela pessoa que te causou um incômodo inexplicável ou daquela urgência em sair de um lugar? Você ignorou esses alertas como se fossem apenas nervosismo. A verdade é que esses não são defeitos emocionais. Eles são sinais de alerta codificados no seu DNA. Sua intuição é uma memória ancestral, um sistema de detecção de ameaças que seu antepassado masculino ativou há muito tempo, garantindo que você soubesse quando recuar ou quando se preparar. Seus inimigos não compreendem que quando atacam você, eles não estão enfrentando uma pessoa. Eles estão provocando um legado. Você já notou como os planos deles desmoronam? Como as mentiras voltam para eles? Ou como a confiança deles evapora quando estão perto de você? Isso não é coincidência, é o rebote energético. A proteção que você carrega é um campo de força que reflete a maldade. Você não precisa levantar um dedo, porque a sua linhagem se levanta por você. É por isso que eles sempre saem confusos, sem entender por que a trama deles deu errado. Essa defesa automática muda tudo sobre como você vê seu passado. E mais importante, como você enxerga seu futuro. Se o universo reage instantaneamente para te proteger de danos menores, imagine o que ele fará quando você se mover em direção ao seu destino máximo. Mas a proteção que vem de um lugar tão antigo e poderoso carrega uma responsabilidade invisível. Você não é só o protegido. Você é o portador de uma força que exige movimento e propósito. Precisamos entender a regra silenciosa. O que a linhagem espera do descendente que ela se recusa a deixar cair?
Aquilo que você chamou de sofrimento não foi um castigo aleatório. Foi o treinamento de alta pressão, exigido para quem está destinado à grandeza. Cada traição que você superou, cada queda que forçou você a se levantar, não era perda, mas sim a forja. Seu corpo e sua alma estavam absorvendo, através do seu DNA, a resiliência exata que seus ancestrais usaram para vencer as guerras deles. Você pensou que estava sozinho, mas estava apenas passando pelo teste final para provar que é o portador da coroa. Quando as pessoas agiram contra você, tentando te diminuir ou te envergonhar, elas não sabiam que estavam acionando um sistema de defesa ancestral profundo. Você não teve que lutar. A força da sua linhagem revidou por você. É por isso que os planos deles sempre dão errado, e a mentira deles para de fazer sentido. Sua dor foi o código de ativação que confirmou que você é o descendente mais forte. Você carrega um escudo que reflete o mal, fazendo o inimigo parecer tolo, sem que você precise levantar um dedo. Você está no trono da sua vida, não por sorte, mas por herança, e agora carrega o peso de uma força que se recusa a ver você cair. Esta proteção é real e tem um propósito que vai muito além da sua segurança pessoal. Se o seu destino é quebrar padrões e mudar a trajetória da sua família, qual é a verdade mais desconfortável sobre o que a sua linhagem espera que você sacrifique para manter o seu reinado? O silêncio que você manteve não foi um sinal de submissão, mas uma tática herdada. Enquanto você observava, calado, seus inimigos interpretaram mal, achando que tinham ganhado a batalha. Esse tempo de espera foi, na verdade, a última cortesia que você ofereceu, permitindo que eles se expusessem e cavassem a própria cova. Sua paciência não era passividade, era o tempo que a sua linhagem precisava para calcular o custo que eles pagariam por terem ousado te tocar. Você não precisou levantar um dedo, pois a defesa estava sendo ativada em outro nível. Agora, o limite foi ultrapassado e as consequências são instantâneas. Eles pensaram que estavam lidando apenas com você, mas esbarraram no seu ancestral masculino, que não negocia com ameaças. É por isso que os planos deles desmoronam sem explicação. A confiança deles evapora. As mentiras não se sustentam e a sorte deles seca. Você não os amaldiçoou. O universo apenas devolveu a intenção para o remetente com juros pesados. Você é o portador de um escudo que reflete o mal, e é crucial que você entenda que essa proteção não depende do seu esforço, mas da força que você herdou. Você está entrando na sua soberania total, compreendendo que não luta sozinho. Sua história de sobrevivência é uma força ativa que se manifesta em tempo real. Se o seu silêncio, que era apenas observação, já causou esse estrago nas vidas daqueles que te atacaram, o que acontecerá quando você entender o verdadeiro propósito dessa proteção? Qual é o destino exato que a sua linhagem se recusa a permitir que você perca? Você não é sensível demais. Você é, na verdade, equipado demais. Essa sensação de saber quem é falso ou o frio na barriga antes de um problema não é paranoia ou nervosismo. É a memória do guerreiro que está codificada no seu sangue. Seus inimigos pensam que estão enfrentando só você, mas estão batendo de frente com um manual de sobrevivência que foi escrito por gerações que se recusaram a cair. Quando a sua intuição grita, é seu ancestral masculino dizendo: "Eu já vi isso, recue." É hora de parar de questionar essa força. Assumir o guerreiro é se recusar a diminuir sua luz para caber no medo dos outros. O poder que te protege não é passivo. Ele exige que você se coloque em primeiro lugar, sem desculpas. Toda vez que você impõe um limite, você está honrando a luta de quem veio antes. Você não é sortudo, você é coberto por uma armadura de resiliência que te torna inquebrável, e essa força é totalmente sua. O que seus inimigos nunca entendem
é que o universo não protege você por acaso. Você é o ponto de virada, aquele que quebra os ciclos. Essa proteção intensa não é gratuita, ela tem um propósito maior. Seu ancestral está te defendendo, sim, mas principalmente te preparando para o que está por vir. Qual foi, afinal, a promessa exata que seu antepassado firmou, o pacto ancestral que garantiu que a sua linhagem jamais fosse derrubada? Eles pensaram que ao te afastar ou tentar te silenciar, você desapareceria. Que erro gigantesco! Quando seus inimigos tentaram te isolar, o universo na verdade estava limpando a bagunça do seu caminho para a glória. Você não foi abandonado. Você foi posicionado. Cada pessoa tóxica que saiu da sua vida, cada porta que se fechou, não era perda. Era uma faxina necessária. Seus oponentes estavam tão ocupados tramando sua queda que não perceberam que estavam removendo os obstáculos para que você pudesse correr mais rápido e brilhar sem nenhuma sombra. Você não precisa de uma multidão para ser poderoso. Você precisava de espaço. E esse espaço foi garantido pela sua linhagem, que não tolera energia baixa por perto. Por isso, quando eles tentam jogar sujeira ou inveja em você, a lama sempre volta para quem a atirou. Isso não é sorte, é defesa automática. Repare como os planos deles dão errado, a confiança deles some e o medo aparece no olhar. Eles sentem a pressão da sua presença, mas não conseguem nomear a fonte. Essa é a força silenciosa que corre no seu sangue, garantida por um ancestral masculino que se recusa a ver você cair. Você não precisa se defender ativamente. Sua proteção é instantânea. O momento em que tentam te quebrar, eles ativam uma energia que os quebra primeiro, pois seu escudo invisível reflete a maldade de volta ao remetente. Agora que você entende o peso que carrega, sua força não é apenas sua. Ela é uma herança de lutadores que garantiram sua sobrevivência. Aquele isolamento, aquela tentativa de te diminuir, foi o maior erro deles, pois confirmou que sua ascensão é inevitável. Mas se cada passo seu é guardado e cada inimigo se autodestrói, qual é, então, o verdadeiro propósito da sua resiliência? O que acontece quando você para de reagir e passa a agir com a certeza inabalável de que você é, de fato, o descendente que não pode ser tocado? Você não está aqui por acaso. Você carrega a missão de reescrever a história da sua linhagem e é por isso que sua proteção não é passiva. Quando tentam te derrubar, batem numa muralha invisível feita de gerações de força. O universo notou a ousadia e ativou um sistema de defesa instantâneo. É por isso que os planos dos seus inimigos desmoronam sozinhos e a mentira deles para de fazer sentido no ar. Você é o ponto de virada e sua ancestralidade te cerca para garantir que você não caia onde eles caíram. Essa força não é sorte, é pura herança. Você tem instintos que não são seus, mas lições de sobrevivência codificadas no seu DNA. Aquela sensação de que algo está errado antes do perigo, ou a clareza repentina ao ser traído, é a memória ancestral agindo. Você se afasta de pessoas tóxicas antes que elas mostrem as garras, pois seu sangue já detectou o alerta. Você é guiado por uma bússola interna que seus antepassados afiaram com muita dor e resiliência. Você está liberando a força acumulada de uma linhagem inteira. Mas se você é tão protegido, por que a vida te testou de forma tão brutal? A verdade é que o peso da maldição da sua família foi, na verdade, o seu treinamento. Sua força não veio da facilidade, mas do que você suportou sem quebrar. Agora que você entende que seu corpo guarda séculos de sabedoria de guerra, resta uma questão essencial. O que acontece quando o descendente mais preparado da linhagem decide parar de apenas se defender e escolhe, intencionalmente, ativar a ofensiva? Muitas vezes, você se pergunta por que certas pessoas se sentem incomodadas ou nervosas perto de você, mesmo que você esteja sendo gentil. A verdade é simples. Elas não estão vendo apenas você.
Elas estão sentindo a pressão da história, de poder que o universo colocou na sua retaguarda. Seus inimigos chegam perto, mas a energia que você carrega, herdada de um ancestral masculino forte, é um aviso silencioso. Esse escudo invisível faz com que a confiança deles derreta e os planos deles pareçam pesados. Você não precisa levantar a voz. O seu legado já fala por você, avisando a todos que você não está desacompanhado nesta jornada. Pense nas vezes em que alguém tentou te derrubar ou te envergonhar publicamente e, de repente, tudo deu errado para essa pessoa. Isso não foi sorte, foi o seu DNA reagindo. Quando tentam te atingir, a maldade deles rebate como se tivessem chutado um muro de concreto. Eles pensam que estão lutando contra você, mas estão acordando um guerreiro ancestral codificado na sua linhagem para defender seu destino. Essa proteção é instantânea e implacável. É por isso que você não precisa se vingar, pois a consequência é sempre automática. Seu ancestral garante que toda intenção ruim caia de volta sobre quem a enviou, forçando o inimigo a recuar confuso, sem entender por que a vida dele virou de ponta cabeça. Você é o descendente que carrega a maior potência, o responsável por quebrar ciclos, e é por isso que sua defesa é tão feroz. Mas existe um detalhe crucial sobre essa proteção. Ela não se manifesta apenas contra seus inimigos. Ela age para te orientar, te puxando para longe do perigo segundos antes que você o perceba. Qual é a verdadeira e surpreendente forma que esse antepassado masculino escolheu para falar diretamente com você e garantir que você jamais saia do caminho? Você não precisa gastar sua energia revidando, porque o universo já enviou sua guarda de honra. Quando alguém tenta te derrubar, essa pessoa não está brigando só com você, mas sim com uma força ancestral silenciosa que intercepta a maldade na fonte. O seu silêncio, nesse contexto, não é passividade, é a confiança absoluta de quem sabe que a briga será resolvida sem que você precise levantar um dedo. O inimigo ataca, mas a intenção dele bate num escudo invisível e volta, fazendo com que ele se atrapalhe, perca a confiança e veja os próprios planos desmoronarem sem motivo aparente. Lembre-se, você carrega o DNA de sobreviventes e guerreiros. Sua intuição aguçada e sua resiliência inabalável não são sorte, mas sim memória codificada de um antepassado que se recusou a cair. Essa proteção te permite manter a calma no olho do furacão, enquanto seus adversários tremem de nervosismo, sem entender por que a energia ao seu redor é tão pesada. Você não está fugindo da batalha. Você está simplesmente permitindo que sua linhagem resolva a questão, transformando suas tramas em autossabotagem e exposição. O poder de não reagir é o poder de ser soberano. Você se afasta da confusão, permitindo que as consequências naturais e ancestrais recaiam sobre quem te testou. Mas se o seu silêncio é a prova de que a proteção está ativada, o que exatamente acontece no momento em que a linhagem da pessoa é checada e ela é informada que escolheu o descendente errado? Você já notou o pânico silencioso nos olhos dos seus inimigos? Eles sentem que estão correndo contra o relógio porque a trama deles não tem tempo de vida. No momento em que decidem te atacar, sua linhagem já interceptou o movimento. Suas intenções ruins caem no chão como areia, não porque você as derrubou, mas porque a proteção que está com você age mais rápido do que a velocidade do pensamento deles. Eles pensam que estão lutando apenas contra você, mas estão esbarrando em um escudo forjado por gerações de sobreviventes que se recusam a deixar o mais forte cair. Essa força invisível que os cerca é o motivo pelo qual as mentiras deles não se sustentam e a confiança deles some de repente. Você carrega instintos de luta, sobrevivência e resiliência codificados em seu DNA. O medo que eles sentem não é de você, é da história que você representa. Eles se aproximam, sorrindo falsamente,
mas o seu corpo emite um sinal de alerta que atinge a energia deles antes mesmo que você perceba o perigo. É como tentar cortar um fio que está conectado a uma corrente elétrica antiga e poderosa. O choque atinge eles, não você. Entenda, sua força não é sorte, é uma herança. Você é o descendente que carrega a promessa de vitória da sua linhagem. Seus ancestrais não lhe deram apenas um nome. Eles lhe deram um guardião que se recusa a ver você cair. Enquanto seus inimigos perdem o sono tentando entender por que seus planos dão errado, você precisa focar em uma verdade mais profunda. Essa proteção tem uma linguagem própria. Mas como exatamente o seu protetor masculino se comunica com você, usando não palavras, mas sinais e sensações no mundo real, minutos antes do perigo? A razão pela qual seus inimigos continuam tropeçando é simples. Eles tentam roubar algo que é parte de quem você é desde o nascimento. Você carrega uma força que não se compra, não se aprende em livros e certamente não pode ser copiada, porque essa é a sua herança, uma proteção invisível que se ativa quando você está em perigo. Cada vez que alguém tenta te derrubar, eles estão, na verdade, batendo de frente com uma blindagem feita de séculos de resiliência. Você não está apenas de pé. Você é a continuação de uma vitória antiga, e a sua linhagem se recusa a ver você cair. Eles confundem sua calma com fraqueza e sua paciência com permissão. É por isso que eles sempre se chocam e saem confusos. Eles armam a cilada, mas de repente a sorte deles vira, as mentiras deles não colam e os planos deles desmoronam. Você nota como o universo age rápido quando te atacam? Isso não é magia aleatória, é a sua ancestralidade agindo. Você nem precisa reagir, basta respirar, e a lei do retorno atinge o adversário com a força de quem veio antes de você. Essa energia de guarda faz com que você pareça invencível. Entenda, sua soberania não é sorte, ela é um direito que está no seu sangue. Você é o descendente que seu antepassado escolheu para proteger e por isso o seu caminho já está selado. Eles lutam contra você porque precisam de algo que só o seu destino pode oferecer. Mas ao lutar contra a sua defesa, eles garantem a própria derrota. Agora que você reconhece essa força que o cobre, a próxima questão é crucial. Se você é a herança viva de guerreiros que não caíram, o que acontece quando você finalmente decide usar essa força de maneira totalmente consciente? Você precisa entender o seu status inegociável. Quando alguém tentou se mover contra você, eles não estavam lidando apenas com uma pessoa. Eles ativaram uma força ancestral que se recusa a te ver cair. Imagine que você está coberto por um campo de força que reflete a maldade de volta ao remetente. É por isso que seus inimigos tropeçam nas próprias mentiras e veem seus planos ruírem sem que você precise levantar um dedo. Sua força não começou em você. Ela é a herança de quem lutou e sobreviveu por gerações, e essa resiliência está codificada no seu DNA. Essa proteção se manifesta na sua intuição. Aquele sentimento estranho no peito antes de uma traição, essa clareza súbita no caos, não é acaso, é memória herdada, é o seu sangue falando. O universo não espera que você se defenda, ele reage a seu favor, fazendo com que as pessoas falsas percam a confiança e os manipuladores errem o cálculo. Você caminha como alguém que sabe que é guardado, e essa certeza é o seu poder. Você não está apenas sobrevivendo, você está cumprindo um contrato de proteção assinado por sua linhagem muito antes de você nascer. A maioria das pessoas chama isso de sorte ou coincidência, mas você sabe que há algo muito mais profundo. Esse poder silencioso que desorganiza a vida dos seus inimigos antes mesmo que eles cheguem perto de você tem uma origem e um propósito definidos. Chegou a hora de você parar de aceitar a proteção como um mistério e começar a entendê-la como uma ciência.
O que acontece quando você finalmente descobre o nome e o legado desse ancestral masculino que literalmente se recusa a te deixar cair? A profecia para você é clara. Não importa o que eles tramaram, o seu escudo ancestral garantiu que o golpe voltasse para o remetente. Sua vitória não será lenta, ela é imediata, porque o universo está defendendo você. O choque de alta voltagem que atingiu seus inimigos confirma que a sua jornada é inegociável e a bênção está selada. Para selar esta vitória inquestionável da sua linhagem, curta este vídeo e se inscreva para continuar caminhando com esta proteção. Para ativar agora o poder do seu ancestral, digite o código 77 nos comentários. E não guarde esta verdade só para você. Compartilhe este vídeo e ajude outras pessoas a entenderem que elas também não estão andando sozinhas.